Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para trazer um estudo bíblico para nos edificar, para meditar na palavra do Senhor, porque é importante, meus queridos. Estamos nos últimos dias e é bom ter um conhecimento para nos libertar. E o Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para aquele que não me conhece, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço que curta o vídeo, compartilhe em todas as redes sociais, inscreva-se no canal para que ele cresça, para que o YouTube mande a mais pessoas. Eu vou estar postando também no meu canal de Facebook, pregando o Evangelho de Cristo, no grupo A Palavra de Deus Salva. Vai lá, inscreva-se também no canal de Facebook e no grupo, onde estou postando diariamente devocionais diários, onde estamos fazendo o desafio de leitura da Bíblia em um ano. E é maravilhoso, meus queridos, maravilhoso. Aí você vai se converter em um canal de bênçãos do Senhor, transmitindo, compartilhando e ganhando almas para o Senhor Jesus, que é muito importante. Então, meus queridos, para hoje o tema é um pouco triste, confrontador, e hoje vamos a falar de pecado. A Bíblia tem 4 passagens nas quais fala sobre aqueles que cometem pecado, quais são os pecados que o Senhor abomina e não entrarão no reino dos céus se o pecador não se arrepende. Então, meus queridos, eu queria, antes de começar a leitura dos versículos, deixar claro que o intuito deste vídeo não é condenar quem pratica alguma das ações que vão ser mencionadas aqui, até porque todos já fizemos, meus queridos. Todos já pecamos, ninguém está livre de pecado. O pecado é uma doença espiritual que gera muitos sintomas, muitas consequências. E essas consequências são os frutos da carne. E todos nós fazemos. O Senhor Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nossa carne nos leva a cometer muitos destes pecados. E meu objetivo não é condenar ninguém. Não estou julgando, simplesmente vou comentar o que a palavra de Deus está falando, o que está escrito nela, para que você se autoavalie e, posteriormente, no final, vou dar a solução, eu vou dar o antídoto, eu vou dar a cura para que isso não te leve ao inferno. Porque só existe um pecado que não será perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixei um vídeo aqui no meu canal explicando esse pecado, mas todos os outros têm solução, meus queridos. E no final eu vou comentar qual é essa solução. Então, vamos a começar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15. E lá está escrito: ficarão fora, esse fora do reino de Deus, meus queridos. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, neste versículo, vamos analisar 5 tipos de pecado, vamos a explicá-los e, posteriormente, iremos aos próximos versículos a analisar. Bom, o primeiro pecado, o primeiro tipo de pessoa que aqui comenta são os cães. Mas não são os cachorrinhos, meus queridos. Os cães, esses cães, são uma metáfora para fazer menção aos falsos mestres
que proclamam um evangelho falso, ou ainda pessoas que sabem que determinadas coisas são erradas, mas ainda assim insistem em fazê-las. Também são catalogados de cães muitos aqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que entraram no exército de Cristo e depois o abandonaram. Vamos ver o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2, entre os versículos 20 e 22. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Escutem aí, meus queridos. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, meus queridos, aqui estão falando daqueles que conheceram a verdade, que caminharam junto com a verdade e posteriormente a abandonaram, a rejeitaram e deram as costas. Então, esses aqui é catalogado que seria melhor não haver conhecido esse caminho que haver abandonado com esse conhecimento. Então, em Provérbios 26, 11, está escrito: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Em Filipenses 3:2 está escrito: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui a falsa circuncisão eram aqueles judeus, porque na lei de Deus, com o povo de Israel, eles tinham que fazer circuncisão do prepúcio. Então, eles aqui catalogam falsa circuncisão aqueles que estavam tentando levar após a morte de Cristo a igreja a um estado de lei, quando a graça era que predominava, além de ser falsos mestres que queriam perverter o caminho do verdadeiro evangelho. Em Isaías 56, 10, 11, está escrito: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então, meus queridos, aqui se está fazendo alusão àqueles falsos mestres que tentam perverter também o caminho do Evangelho com uma falsa doutrina e que só seguem esse seu próprio caminho procurando vantagem própria. Então, aqui os cães, segundo a palavra do Senhor, não entrarão no reino de Deus. Em segundo lugar, o segundo tipo de pessoas são os feiticeiros. Bom, os feiticeiros, todos sabemos que são aqueles que se envolvem com ocultismo, com artes mágicas, os que fazem feitiços propriamente ditos. Então, mas também faz alusão a aqueles rebeldes. Aqui a feitiçaria é sinônimo também de rebeldia, de atitudes de que não aceita a ordem de autoridades hierárquicas devidamente constituídas, por exemplo, os pais, os líderes e até o próprio Deus, aqueles que não aceitam submissão. Então, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, feiticeiros, tanto em seu trabalho específico de feitiçaria,
como aqueles rebeldes que não aceitam a submissão, que não aceitam o caminho que traz a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, temos os homicidas. Homicídio, assassinato, meus queridos. Cometer homicídio é abominável aos olhos de Deus. A criação do Senhor não deve ser destruída. Então, mas não é apenas matar uma pessoa, também é considerado homicídio ferir alguém com palavras. Então, meus queridos, escute que em 1 João, capítulo 3, versículo 15, está escrito: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Em Provérbios 12, 18, está escrito: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, meus queridos, não é só matar fisicamente a pessoa. Homicídio não é só se tirar a vida. Aquele que comete suicídio é homicida, porque tirando sua própria vida está cometendo assassinato. Mas também aquele que fere com palavras, aquele que mata espiritualmente, aquele que mata psicologicamente, também é considerado homicida, aquele que odeia a seu irmão. Então, meus queridos, é outro tipo de pessoa que não entrará no reino de Deus. Em quarto lugar, temos os idólatras. A idolatria, eu tenho um vídeo explicando a idolatria e suas consequências aqui no meu canal. Eu te exorto a assisti-lo. Mas idolatrar algo ou alguém é querer colocar este algo ou alguém acima de Deus. Muito cuidado com isso, meus queridos. É um pecado muito frequente hoje em dia. Idolatria é ter ídolos, seja um parente, escute aqui, seja um parente, seja um amigo, um artista, um objeto, um carro, uma casa ou qualquer outra coisa. É bíblico, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar o outro. Tudo aquilo, meus queridos, que a gente coloca acima de Deus é idolatrar. Então, a idolatria é um pecado que Deus abomina. Olha o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 12, nos versículos 29 e 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ó Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, meus queridos, mais claro que nem a água. O Senhor é o único que merece louvor, que merece adoração. Não existem falsos deuses, não existem santos, não existem imagens, não existe o homem em si que tenha superioridade acima de Deus. Em quinto lugar, para terminar este primeiro versículo, temos qualquer que ama e comete a mentira. A mentira é um pecado muito frequente hoje em dia, meus queridos. Obviamente, é o inverso da verdade. O diabo é o pai da mentira. Então, quem comete a mentira está cultuando o pai, conforme João 8,44. E mais, mentir por brincadeira é mentir da mesma forma. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 26, nos versículos 18 e 19. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo. E diz: fiz isso por brincadeira. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. Não sou eu que estou falando, é o Senhor, na sua palavra. Que a mentira é condenada e o mentiroso certamente não tem lugar nos reinos do céu. Então, vamos agora abrir as nossas Bíblias no próximo versículo. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. E lá está escrito: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Então, meus queridos, aqui se repetem já pecados que analisamos, como homicidas, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Mas aparecem novos, tímidos, incrédulos, abomináveis e fornicadores. E vamos a analisar esses tipos de pecados. Os tímidos. Então, meus queridos, tímidos que não entrarão não são as pessoas que têm vergonha de falar em público ou algo parecido, tá bom? Mas sim aqueles que têm vergonha de serem chamados crentes ou que se envergonham de Cristo, sua palavra e seu evangelho. No livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 26, está escrito: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, meus queridos, esses são os tímidos que a Bíblia fala que não entrarão no reino de Deus. Os incrédulos. Então, incredulidade é não crer que Jesus é o Filho de Deus, é não ter fé e sem tê-la é impossível agradar ao Senhor. Olha o que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Marcos 16:16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, meus queridos, a incredulidade será condenada. E em Hebreus 3, versículos 18 e 19, está escrito: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, a incredulidade não entrará no reino de Deus. Os abomináveis. Vamos ver quem são os abomináveis. Bom, os abomináveis a Deus são soberbos, injustos, desonestos, orgulhosos, cheios de si, desejosos de serem mais que os outros, inclusive passando por cima de seu próximo para conseguir o que querem. Então, meus queridos, essas são as descrições dos abomináveis. Em Provérbios 11:20 e 16:5 está escrito: abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Em Provérbios 6:16 e 19 está escrito: há 6 coisas que o Senhor odeia. Escute aqui a palavra do Senhor. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, meus queridos, muito frequentes esses tipos de atitudes dos homens hoje em dia, hein? Em Deuteronômio, capítulo 25, 13 e 16, está escrito: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Não tem explicação aqui, a palavra de Deus é bem clara. E no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 15, está escrito: e lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, meus queridos, bem explicado quem são os abomináveis. Vamos ver então os fornicadores. Quem são os fornicadores? Bom,
Fornicação é relação sexual fora do casamento. Pode referir-se a casais não casados em concubinato que mantêm tais relações, ou ao sexo dentro do namoro ou noivado, até porque o casamento ainda não aconteceu. Então, é uma atitude que Deus reprova, que muitos fizemos, que muitos cometem hoje em dia, e eles, se não se arrependem e não abandonam essa conduta, não entrarão no reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, está escrito: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Então, meus queridos, esse é o segundo versículo e analisamos mais outros pecados que não entrarão no reino de Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 até 10. E lá está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus queridos, aqui se repetem alguns dos pecados já analisados, como a idolatria de novo, entendeu, meus queridos? Mas vamos a ver outros que aparecem aqui. Os injustos. Quem são os injustos? Bom, quem comete injustiça ou não age corretamente diante de situações, agindo com imparcialidade, dando benefícios indevidos ou castigos desnecessários, tudo aquilo que foge do padrão da justiça e da equidade. Então, hoje vemos muita injustiça, meus queridos, sendo feita conscientemente. Então, em Deuteronômio 25:16 está escrito: porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Vamos ver agora os devassos. Quem são os devassos? Bom, devassidão é sinônimo de perversão, corromper a vida com coisas imorais, palavras de baixo nível, ações vergonhosas ou ainda trocar coisas valiosas por outras de pouco valor, como foi o caso de Esaú. Em Hebreus 12:16 está escrito: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú era o filho primogênito de Israel, de Jacó. Então, ele supostamente era quem deveria herdar a promessa de Deus feita à descendência de Abraão. Só que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha que o irmão estava fazendo nesse momento. Então, meus queridos, ele foi devasso e profano porque trocou uma bênção por uma coisa simples. Então, aqueles que fazem isso, meus queridos, eles não entrarão no reino de Deus. Então, os adúlteros. Adultério é falsificação, infidelidade, traição. Olhar para uma mulher que não é sua e cobiçá-la sexualmente também é adultério. Olha o que está escrito em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, meus queridos, um pecado muito frequente hoje em dia, aliás, porque os padrões de vestimenta, os padrões hoje de adultério são muito sérios, são muito frequentes. Então, é um pecado que temos que vigiar muito. Entenderam, meus amores? Então, o adultério não é só trair fisicamente, carnalmente, senão é desejar, cobiçar tanto uma mulher como um homem sexualmente, já é considerado adultério.
Igual que tem uma passagem do Senhor Jesus no Evangelho que fala que aquele que deixa sua mulher ou deixa seu homem, no caso Jesus falou da mulher, aquele que se divorcia dela sem justificativa, porque a única justificação seria o adultério dela, seria condenado também, porque seria responsável se ela se junta com outro homem do adultério dela. Então, meus queridos, é um pecado abominável pelo Senhor. Agora, vamos ver os efeminados e os sodomitas. Bom, homens que se comportam como mulheres, práticas transvesti, homossexualismo e comportamentos sexuais fora do padrão criado por Deus, uma vez que o sexo foi criado no intuito de ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. A sodomia refere-se aos hábitos de Sodoma, uma cidade do Antigo Testamento que Deus destruiu com grande ira, porque lá se praticavam coisas abomináveis em relação a condutas sexuais, que vamos a estar vendo aqui. Então, em Romanos capítulo 1, entre os versículos 26 e 28, está escrito: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, em Levíticos, capítulo 20, 11 e 21, está escrito algumas condutas que eram condenadas na lei e tinham castigos sérios. Claro que hoje ninguém vai matar ninguém, porque estamos no tempo da graça, mas não deixam de ser pecados que o Senhor abomina. Por exemplo, se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte, estava na lei. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados, na lei era assim. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, está na palavra de Deus, não sou eu que está falando, meus queridos. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Está aqui. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Olha aqui, se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Olha o que está escrito. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação, e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai também. Se um homem se deitar com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. Então, meus queridos, aqui se tomavam diferentes condutas que envolviam muitas vezes a morte. Hoje em dia isso não está estabelecido, mas o pecado em si não deixa de ser abominável aos olhos de Deus. Então, esse tipo de pessoa, a vezes um homem tomar por mulher a mulher de seu irmão também. Então, essa relação sexual com os parentes, com a tia, com a mãe, com a irmã, com animais, reprovado pelo Senhor, meus queridos, até na menstruação. E na situação de Sodoma também fala da relação sexual anal, que não é bem vista pela palavra de Deus, aunque não está escrito na palavra, mas são interpretações que se fazem. Mas aqui se fala claramente sobre a menstruação, que deve ser evitada a relação sexual durante a menstruação. Então, meus queridos, não é questão de julgamento, simplesmente estou falando que a palavra de Deus é o que está escrito na palavra do Senhor.
Então vamos a passar agora para os ladrões e os roubadores. Bom, ladrões são aqueles que se utilizam de violência para subtrair coisas alheias, mas são também aqueles que furtam, ou seja, aqueles que subtraem coisas alheias sem o uso da violência. Na verdade, a Bíblia diz em João 12:6 que Judas Iscariotes era ladrão, porque a bolsa de dinheiro dos apóstolos ficava com ele e ele retirava inapropriadamente o dinheiro que se colocava ali. Já os roubadores são aqueles que retêm ou desviam algo que não lhes pertence, mas que está em suas mãos. Um patrão que não paga aos seus funcionários de propósito, tendo dinheiro para tal. Um indivíduo que não paga seus impostos porque se utiliza de subterfúgios para ter os serviços sem precisar pagar por eles. As pessoas adeptas da pirataria de todos os tipos, quem produz, quem vende, quem compra e quem usa. Né? A lista é grande, mas a regra é simples. Aquele que retém ou desvia algo que não lhe pertence é roubador. E isso se aplica a tudo, não só ao dinheiro. Já os ladrões são toda sorte de bandidos, assaltantes, corruptos e semelhantes. Então, meus queridos, esses não entrarão no reino de Deus. Os avarentos, pessoas com apego excessivo ao dinheiro e também subentendidas como amantes do seu próprio bem-estar, sem se importar com o dos outros, os avarentos. Olha o que está escrito em Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, meus queridos, aqueles avarentos não entrarão no reino de Deus. Os bêbados, muito frequente hoje em dia, meus queridos, escutem aqui. Similar aos glutões mencionados mais à frente, os bêbados são dados a bebidas fortes, geralmente ficam fora de si quando embriagados. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual é aquele dia, meus queridos? Dia da morte. Se infelizmente acontece quando você ainda não se arrependeu e entregou seu pecado ao Senhor, então não entrará no reino de Deus, o inferno, para a sua morada eterna. Os maldicentes. Os maldicentes, quem são muito frequentes hoje em dia, meus queridos? Fofoqueiros que falam da vida alheia e colaboram para disseminar o mal, espalhando falatórios, boatos, fuxicos e maledicências. Em Provérbios 4:24 está escrito: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Em Efésios 4:29 está escrito: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Em Efésios 5:3-4 está escrito: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graça. Em Colossenses 4:6 está escrito: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Em Tito 2:8, usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. E o último versículo, para não me estender muito, em Tiago 3:6 está escrito: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, meus queridos, a língua leva ao inferno. Vamos ver o último versículo que trata sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus, que está em Gálatas capítulo 5, nos versículos 19 até 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus queridos, aqui tem a prostituição e a impureza. Envolve tudo aquilo que não é puro, que é indecente e foge dos padrões morais de Deus. Envolve pornografia, masturbação e quaisquer outras coisas que fujam do padrão de Deus para o sexo. União íntima entre um homem e uma mulher no matrimônio, como já mencionado. Então, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo da maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 8. Em 1 João 2,16 está escrito: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça do solo e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em Efésios 5,3 está escrito: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Então, o próximo pecado é a lascívia. A lascívia remete à perversidade sensual e licenciosa. Tudo aquilo que configura um convite a relações promíscuas e impuras envolve lascívia. Tome como exemplo fotos sensuais no intuito de chamar a atenção sexual de outra pessoa. O verso abaixo nos mostra como exemplo que o povo judeu na época do profeta Jeremias estava se permitindo adorar deuses estranhos, conhecendo realidades que como povo de Deus não lhes cabia. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Está escrito no livro de Jeremias 11, 14 e 15. Então temos mais as inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Essas 6 obras carnais citadas pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas estão ligadas como características egoístas, soberbas e relacionadas à divisão, principalmente no ambiente da igreja. Por definição, inimizade é o típico ficar de mal, embora envolva também amar mais as coisas do mundo do que a Deus, conforme Tiago 4,4. Porfíria e disputa, emulação e competição, ira e raiva. É normal se irar às vezes, contudo devemos ter cuidado. Leia Efésios 4, 26 e 27. Olha o que está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, peleja e combate, dissensão e divergência dessa bênção. Então, meus queridos, aqui tem explicado estas 6 características que não entrarão no reino de Deus. As heresias são ensinamentos contrários à verdade bíblica. Olha o que está escrito em 2 Pedro 2,1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, meus queridos, ensinar coisas falsas falando que é bíblico é pecado que Deus abomina e não entrará no reino de Deus. Invejas. Invejar é olhar com desprezo sobre algo que outra pessoa possui ou ainda desejá-lo ter para você. Devemos nos contentar com o que temos e não querer o que é dos outros.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso está escrito em Êxodo 20, 17. A glutonaria, bom, a glutonaria é a gula, meus queridos, o apetite desenfreado. Quando mencionada na Bíblia, sempre está ligada à falta de vigilância, costumes mundanos e prazeres descomedidos. Em Provérbios 23, 1, 2 está escrito: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Em 1 Pedro 4,3 está escrito: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Então, em Romanos 13:13 está escrito: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem em desilusões, nem em contendas ou inveja. Então, meus queridos, aqui vemos uma série de pecados sem intenção de julgar ninguém, simplesmente trazer este conhecimento para que cada um se autoavalie, para que cada um veja o que está fazendo de errado e, em primeiro lugar, se arrependa e entregue-se a uma vida de santidade. Para concluir, eu vou falar de 2 versículos muito importantes. Em 1 João 1, 8, 9 está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, olha aí, meus queridos, os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus queridos, não adianta falar que não pecamos, todos pecamos. Aqui falamos de vários pecados, minimamente cometimos um deles, eu acredito que muitos mais. Então, só aquele, após a confissão dos nossos pecados, Ele nos perdoa, o Senhor Jesus Cristo, está aqui na sua palavra. Em João 3,5, em 2 Coríntios 5,17 está escrito: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Então, meus queridos, o antídoto que eu te queria falar, o antídoto para essa doença espiritual que se chama pecado é o Senhor Jesus. Ele se sacrificou por nós, Ele deu a sua vida, Ele emanou sangue, Ele foi chicoteado, cuspido, humilhado, cravado em um madeiro, porque era o sacrifício perfeito de Deus para que hoje em dia, nós pecadores que cometemos toda esta série de abominações para o Senhor, o entreguemos a Ele, nos arrependamos dos nossos pecados e reconheçamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Aí nós seremos nova criatura, meus queridos. Deus esquecerá tudo aquilo que foi feito quando a gente estava na ignorância, nas trevas, e é exigido sim uma vida de santidade, um afastamento desses pecados. Às vezes continuaremos pecando, mas o cristão, o verdadeiro crente, ele não vive em pecado. Ele sabe quando pecou, o coração se entristece porque tem temor e tremor a Deus. Então, meus queridos, o Senhor é justo, Ele ama o pecador, mas aborrece, abomina o pecado. E Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, meus queridos, vamos a nos autoavaliar, vamos ver o que estamos fazendo de errado e vamos a entregar, vamos nos arrepender e vamos a entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Vamos a orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por nos sustentar, por nos dar esse fôlego de vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, para que hoje eu, pecador, abominável pecador, seja salvo e alcance a vida eterna, mesmo cometendo pecados abomináveis, porque hoje eu entreguei, hoje nós vamos a entregar, hoje nós vamos nos arrepender. E o Senhor Jesus é justo e fiel para nos
perdoar. E nova criatura seremos ante os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, nossos padrões de comportamento estão muito aquém dos padrões de Deus. Ninguém é salvo por méritos próprios. Ninguém é salvo por méritos próprios, mas apenas pela graça do Senhor Jesus, conforme está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Então, quando Ele nos encontra com seu amor irrefreável, nascemos de novo e começa uma guerra entre a carne e o Espírito. Arrependa-se, há esperança e salvação no sangue do Senhor Jesus. Então, meus queridos, aqui tem uma lista de pecados, é uma mensagem não de julgamento, não de ódio, senão de autoavaliação, e dimos aqui a cura para tudo isso. Todos são perdoados, só o homem decide. Só existe uma cura, mas só o homem consegue aceitá-la. É o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Até o próximo vídeo.